Fala pessoal, aqui é o Bruno Bandeira, eu tô aqui para o segundo episódio da série Mundo Cripto, que é uma série quinzenal que a gente faz para desmistificar esse mercado tão disruptivo e com tanto potencial. Para esse episódio, a gente chamou o Marcelo Miranda da FinChain, então ele vai conversar conosco para falar quais são os melhores investimentos, os melhores criptoativos para 2021 na visão dele e também na minha visão, que eu vou comentar um pouco. Então, Marcelo, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse do seu currículo no mercado cripto e principalmente quando você começou, o que você já passou. Acho que muita gente, eu falei há 15 dias atrás também com o último convidado, o Stefano da Hashdex, justamente sobre isso. O que você sente do momento de mercado que a gente está hoje? Você já viu isso acontecer? E, na sua opinião, quais são as perspectivas para esse mercado no longo prazo? Porque no curto e no médio a gente sabe que é difícil prever, mas no longo prazo. Fala, Bruno, tudo bem? Fala, pessoal. Prazer estar aqui hoje para bater esse papo aí sobre cripto. Bem, eu sou CEO da FinChain. A FinChain é o primeiro one-stop shop de tudo de blockchain e cripto do Brasil. A gente faz desde consultoria de projetos de blockchain, tokenização. A gente também tem uma exchange, a FlowBTC, que foi uma das primeiras exchanges no Brasil. Toda a parte de trading, market making, etc., algo que a gente faz para clientes e tem projetos também em blockchain, em cripto no geral. Eu vim do mercado financeiro tradicional, sou da geração anterior à cripto que me apaixonei. Em 2012, eu ouvi falar pela primeira vez em Bitcoin. Naquela época não se falava em blockchain, não se falava em Ethereum, só havia realmente, de fato, Bitcoin. Então, eu vi um artigo sobre os primeiros movimentos de investidores um pouco mais institucionais olhando para a cripto. Óbvio, a gente está falando aí da infância do Bitcoin, então era algo ainda muito incipiente comparado ao que a gente está vendo hoje, mas eu sempre fui, apesar de ser do mercado mais de trading, eu sempre fui apaixonado pelo lado de tecnologia no trading, robôs de trading, toda a parte de arbitragem, etc. Então, eu vi naquilo ali uma possibilidade de unir duas coisas que eu gostava bastante. Em 2014, eu larguei aí meu último trabalho em bancos, em corretoras tradicionais, e resolvi me dedicar 100% a criptomoedas. Eu lancei a FlowBTC no comecinho de 2015, e desde então tem sido realmente um ritmo forte aí de novos projetos, novas soluções, e vendo esse mercado crescente e evoluindo como a gente está vendo agora. Assim, em termos de perspectiva, eu acho que no longo prazo a gente está indo numa corrente, numa tendência aí, muito, muito forte, tanto se a gente olhar a parte de preços dos ativos, os ativos, as criptomoedas. Tudo bem que a gente teve uma correção agora recente, mas se a gente olhar um gráfico um pouco mais longo, de alguns anos, nenhuma outra classe de ativos se compara à performance do Bitcoin, das outras criptos como Ethereum, etc. Isso deve seguir, apesar de alguns solavancos aí, como a gente teve recente, e na parte de ecossistema, na construção desse mercado aí que é relativamente novo, eu também acho que isso aí vai continuar num ritmo bem acelerado, com a chegada de novos investidores institucionais, a regulação do Bitcoin em diversos mercados. Então, eu tenho uma visão bastante construtiva sobre o futuro de cripto e blockchain, aí, olhando globalmente. E de certa forma isso é normal, Porque quando você fala de um ativo muito novo, como é o caso do Bitcoin, ou como é o caso até da Ethereum e todos os outros criptoativos, geralmente se tem uma concentração. É só olhar a Bolsa do Brasil lá atrás, então a concentração é enorme em poucas empresas, e ao longo do tempo o mercado vai se desenvolvendo, novas moedas vão sendo criadas, novas funcionalidades vão sendo criadas, e eu acho que o mercado como um todo começa a andar.
Então, acho que para começar esse papo sobre as melhores criptomoedas, vale a pena a gente falar um pouco das diferenças, porque muita gente acha que são só criptoativos, são só aqueles tokens, só o Bitcoin ou o Ethereum, e tem muito mais tecnologia ali embarcada que justifica o investimento. Então, não é simplesmente você ter uma criptomoeda, ter uma carteira, você tem uma funcionalidade para aquelas criptomoedas existirem. E o Bitcoin, como precursor, é aquele ativo que faz a transferência de A para B, então peer-to-peer, numa rede descentralizada. Agora, e Ethereum, que na verdade, na minha concepção, é muito mais complexo, mas também muito mais interessante. O que é a Ethereum, o que ela possibilita, a rede como um todo, e o que são os smart contracts? Com certeza, Bruno. É isso que você falou, exatamente. Assim como na Bolsa, né, quando eu comecei a operar Bolsa, um tempinho atrás, algumas décadas, só se operava Petrobras, antes disso, outras gerações, só tinha Telebrás, era basicamente uma ação ali que tinha liquidez, as outras, existiam outras, mas não chamavam muita atenção do mercado. E hoje em dia a gente vê a B3 aí com uma infinidade aí de setores e opções, e até ETFs e coisas assim diferentes. Mesma coisa em cripto, né? Então começou, como você falou, com Bitcoin, né? Depois vieram algumas outras até antes do Ethereum, como Litecoin, e quando chegou o Ethereum, realmente ele trouxe algo que era completamente novo, que nenhuma das outras tinha, que era a possibilidade de você ter lógicas de programação dentro do blockchain, né? Então o Ethereum foi a primeira blockchain, a primeira criptomoeda que trouxe essa possibilidade. E, né, com isso, você podendo ter essas lógicas de programação e de criar regras de negócio dentro de um smart contract, né, aí você cria possibilidades infinitas de aplicar isso a diversos casos de uso, como a gente vê hoje em dia, né, não somente para transações e trades de cripto, mas você vê o Ethereum sendo usado para validações de transações em diversos outros setores, né, agricultura, logística, supply chain e por aí vai. Então, o Ethereum realmente ele trouxe essa possibilidade de ser um blockchain programável, ou seja, uma cripto programável, né? E a partir daí surgiram outras também, né, que acabaram herdando essa característica. E assim, isso aí não tem fim agora. A gente vai começar a ver mais e mais evolução né, nessa questão de, né, programação do dinheiro. De fato, é o que a gente está vendo. Programação, dinheiro programável. É porque, em síntese, na verdade, é mais ou menos que nem você falar, no caso do Bitcoin. Eu vou transferir um determinado valor para você numa rede descentralizada. No caso da Ethereum, eu vou transferir um determinado valor para você se determinada condição acontecer. E esse se coloca inúmeras possibilidades no negócio. Então, a gente vê DeFis, no caso. Então, as DeFis são justamente protocolos descentralizados que fazem uma função utilizando aquela rede da Ethereum. E a tese da Ethereum justamente virou: ela vai pagar a taxa de transação daquela rede. Então é como se fosse uma terceirização, né? Você usa um sistema descentralizado para uma outra funcionalidade, você paga uma taxa em Ethereum. Como você tem que pagar em Ethereum, você tem que comprar Ethereum para pagar a taxa, logo acabam se valorizando. Sobre esse mercado de DeFis, você acha que ele está pronto para escalar? Vai demorar um pouco? Porque, na verdade, a Ethereum, o principal efeito que ela tem, a principal dificuldade que ela tem hoje é justamente a questão de escala. Ela precisa escalar. A gente vê projetos como o EIP 1559 ou a Ethereum 2.0 que todos eles se conversam mais ou menos nessa direção. Escala, eficiência daquela blockchain. Você acha que esses projetos andando, os protocolos de DeFi e NFTs, que são protocolos que rodam nessa rede da Ethereum, tendem a avançar mais, e a gente tende a popularizar isso, porque já cresceu bastante, mas ainda eu acho que tem um mar de oportunidade aí. Sem dúvida, sem dúvida. E a cada novo ciclo aí de alta que a gente vê, ou hype, né? Alguns chamam de hype, mas nada mais é que um crescimento em fases, em ciclos, e a gente viu agora recentemente, a gente começa a ver os gargalos da tecnologia também. Esses gargalos, eles são representados de diversas formas, uma delas em taxas de transações, né? As taxas que a gente paga para o blockchain, para a rede, no caso do Ethereum, como ainda roda em prova de trabalho, Proof of Work, a gente vê essas taxas que são pagas a esses mineradores subindo muito,
né? Porque existe uma corrida, existe ali uma competição, uma concorrência por quando a gente tem um volume muito alto de transações submetidas para a rede, obviamente, quem coloca uma taxa maior tem uma prioridade. Então, é natural que a gente veja esse tipo de movimento. E a tecnologia, ela realmente vai se adaptando, como você falou, Bruno, e a gente vai vendo inovações dentro da inovação. Então, a gente vai vendo, né, um blockchain que já era inovador, como a gente falou, com versatilidades, né, e novidades, como a questão dos smart contracts, se botar essas lógicas, e aí você vai tendo inovações, né, de otimização dentro dessa inovação maior. Quando a gente fala né, blockchain em geral, a gente fala em camadas, né? Então, você tem no blockchain, qualquer blockchain, você fala de Layer 1, quando você está falando do protocolo daquele blockchain, né, daquela rede. Aí você fala em Layer 2, segunda camada, né, você está falando de aplicações em cima da primeira camada, que é o protocolo. E aí você começa a ver, né, as diversas interações entre essas camadas, e você começa a ver ali oportunidades também, como você me falou, Bruno, de você avançar. Então, nem tudo a gente consegue prever o que vai acontecer naquele blockchain, porque tudo é muito novo, né, muito experimental, de certa forma, mas à medida que esses gargalos vão acontecendo, a comunidade é rápida, principalmente a gente falando de Ethereum, né, que talvez seja a maior comunidade de desenvolvedores em blockchain, é rápida em criar novas soluções para aquele problema. No Ethereum tem ainda uma solução ainda maior ocorrendo aí no backstage, que é o Ethereum 2.0, e aí é uma mudança fundamental na tecnologia. A gente vai mudar o Layer 1, né, a primeira camada. Isso aí é algo que leva tempo, né? Pode ser feito do dia para a noite. Como eu brinquei aqui quando eu estava falando com o Bruno antes, a gente está consertando a turbina do avião em pleno voo, né? Então, assim, todo cuidado é pouco e não dá para fazer um negócio no atropelo. Então, a gente está vendo isso acontecer, já está encaminhado. Hoje a gente tem mais ou menos 5,5 milhões de Ethers, né, a moeda do Ethereum, já colocadas na rede do Ethereum 2, que não é uma rede 100% funcional ainda, ainda vai levar algum tempo, mas mostra o comprometimento da comunidade, né, com essa nova solução de consenso. E o consenso, na verdade, o que tem de mágico na blockchain do Ethereum é justamente você poder criar um protocolo, então, na verdade, alguém que sabe programação e linkar naquela blockchain para descentralizar. Então, é literalmente essa terceirização. Mas com o Ethereum 2.0, a gente soluciona até uma questão que tem sido conversado bastante, que é justamente o gasto energético. Na verdade, você, teoricamente, sana bastante dele, porque para você minerar Bitcoin, então, colocando de forma simples para a nossa audiência, você precisa gastar energia para poder validar um bloco. Então, no caso de um minerador, qual é o objetivo dele? É validar a transação que você, seu amigo, qualquer um que usa o Bitcoin, faz. Então, você transfere para ele e aquela rede precisa validar. O minerador quer justamente o direito de validar aquela transação. E para ter esse direito, ele gasta energia. Quanto mais energia ele gasta, mais poder computacional, maior a chance dele fazer aquela mineração. Nesse caso da Ethereum, então o que a gente está falando da migração é justamente, ao invés de gastar mais energia para você ter maior probabilidade de minerar, você gasta o seu stake, então a sua participação naquela moeda. Por isso que é Proof of Work, então prova de trabalho, e Proof of Stake. Então eu acho que uma das teses principais de Ethereum, que foi inclusive o que você comentou, é justamente essa capacidade de desenvolvimento muito rápido. O time é muito rápido, eles observam as coisas que falham, que acontecem de problemas ou oportunidades no mercado e acabam agindo. Já o Bitcoin ele é muito mais maduro, ele está num momento em que, de certa forma, ele é mais consolidado, ele é como se fosse uma blue chip da Bolsa de Valores comparado com uma nova entrante, aí, com uma empresa mais disruptiva. Não que isso tire o valor dele como blue chip, obviamente que não, ele tem o efeito pioneirismo, e eu acho que isso é um atributo extremamente importante, principalmente pelo simbolismo que o Bitcoin tem de ter sido primeiro.
Uma coisa que eu queria saber de vocês com relação ao Bitcoin, ele tem 21 milhões de unidades e a principal tese dele é justamente que por ter 21 milhões de unidades ele pode ser uma reserva de valor. Então, hoje em dia tem muito mais volatilidade, mas ele pode ser uma reserva de valor. Você vê o Bitcoin como reserva de valor no longo prazo? Ou você acredita que ele é mais uma moeda corrente? Então a gente tem países aprovando a lei do Bitcoin como moeda. Você acha que ele vai virar uma moeda, um dólar, futuramente? Ou você acha que ele é um ouro digital? Então ele vai guardar valor ao longo do tempo digitalmente? Eu acho que está mais para a tese do ouro. A gente até viu lá fora, né, o Grayscale, que é um dos maiores... até eles têm um ETF também, mas eles são um fundo, né, uma asset de cripto. Né, e eles lá fora fizeram uma campanha forte, justamente focando no investidor de ouro, ao invés de ir mais para o lado dos pagamentos, né, ou de ser algo corrente ou algo de tecnologia. Então, acho que se você pensar Bitcoin para pagamentos, a gente, né, a moeda, coisa mais corriqueira ali, você ir na padaria e comprar alguma coisa com Bitcoin, isso aí vai ser possível, é possível até hoje em dia, mas você precisa de algumas adaptações para fazer isso acontecer. Não é algo natural do Bitcoin. E assim, se você pensar em escalabilidade, né? Se você pensar, beleza, agora o mundo inteiro vai usar Bitcoin para fazer pagamentos. A gente já teve ocasiões até recentes, quando a gente nem estava perto de ter uma escala global de Bitcoin para pagamentos, que os custos de transações subiram muito. Né? Você tem, às vezes, picos que o custo de transação pode custar mais de $50. Se você vai pagar alguma coisa pequena, aquilo ali já se torna inviável. Você precisa de algumas gambiarras aí para fazer isso acontecer. Você perde em segurança, perde em robustez da rede. Então, assim, ele não é perfeito. Você tem tempos de transações que podem oscilar. Então, a tese de Bitcoin como pagamentos, eu acho que ela hoje em dia pode ser que mude, né? Apesar de você ter tentativas como Lightning, como a gente falou, Lightning Network, que é você conectar ponto a ponto dentro da rede do Bitcoin, não é o Bitcoin por design. E eu acho que a gente não vai ver no curto prazo o Bitcoin sendo usado para comprar alguma coisinha ali na esquina. Existem outros blockchains que têm até uma vocação melhor para isso. A gente não precisa ir nem muito longe. Por exemplo, o Litecoin, apesar de ser meio que em vários aspectos ser um fork, um clone do Bitcoin, ele é mais rápido, ele é mais barato. Tanto é que até recentemente a PayPal, ao adotar criptomoedas, eles pegaram Bitcoin, Ethereum e botaram Litecoin também, ou seja, tem uma marca também, já é conhecida, etc. Então, eu vou mais para a tese de reserva de valor. A gente tem a questão do Bitcoin não poder ser censurado, né, nos países que têm problema de ditadores ou confiscos, etc. O Bitcoin ele é uma alternativa a várias, vamos supor, fatalidades que podem acontecer numa economia. Então, ele ganha muito por esse aspecto. Além disso, ele tem a rede mais descentralizada, muito mais descentralizada até do que o próprio Ethereum. Então, isso também é um ponto a favor quando a gente pensa em Bitcoin como reserva de valor. Uma coisa, justamente sobre esse negócio de moeda corrente, antigamente eu, pelo menos, ouvia muito mais sobre a Lightning Network, o Litecoin, que tornou os blocos mais curtos, e o Bitcoin Cash, que mexeu com a capacidade dos blocos. O que eu queria perguntar para você é o que aconteceu com esses projetos. Enfim, eu acabo ouvindo muito menos deles. Eles ainda têm perspectiva, eles são diferentes, porque eles são justamente o que as pessoas chamam de Bitcoin killers, então os candidatos a matar o Bitcoin no longo prazo. Mas eles acabaram não ganhando muita atração, seja por questão de pioneirismo, seja por questão de tempo, seja por serem mais incipientes. Então você acha que é por serem mais incipientes, você acha que esses projetos ainda têm futuro? Ou
a premissa, o fato do Bitcoin ser tão pioneiro vai manter ele nessa posição durante os próximos anos? Começando aí pelo fim, Bruno, eu acho que vai manter pelos próximos anos. Eu não vejo, se pensar assim, nesse caso, né, dos que seriam comparáveis ao Bitcoin, tokens nativos, com Proof of Work, com esse foco em descentralização, sem a questão dos smart contracts, etc., o Bitcoin é inquestionável nisso, né? Por alguns motivos que eu já falei aqui e diversos outros, e também por ter sido a primeira criptomoeda. Então, acho que isso ajuda também a ter criado essa marca aí ao redor do Bitcoin. Tem toda a questão, quem criou o Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, etc. Eu acho que tudo isso cria uma aura ali ao redor do Bitcoin que torna ele, nesse sentido, imbatível. O Bitcoin Cash, como você falou, fez uma iteração do blockchain do Bitcoin focando no tamanho de bloco, né? Quando ele começou o primeiro Bitcoin Cash, que era o Roger Ver puxando com alguns dos maiores mineradores de Bitcoin ali também alegando que o problema do Bitcoin era o tamanho do bloco, isso deveria ser mudado, e a gente tem o resultado hoje, né? O Bitcoin Cash já teve diversos forks e forks dos forks, e não chegou a fazer nenhuma frente ao que a gente tem hoje no Bitcoin. Ele continua sendo um projeto de nicho, um projeto muito concentrado. A gente não vê o preço dele caindo. De repente o projeto deu errado, então a gente deveria ver o preço caindo bastante, alguma coisa assim, mas não vê justamente porque ele é concentrado, ou seja, às vezes o próprio problema dele por design acaba meio que salvando ele tem uma sobrevida, e agora a gente vê esses forks todos. Então o Bitcoin Cash deve continuar, ou alguma variação de Bitcoin Cash. Litecoin já é diferente, é um projeto, acho que a gente pode até chamar de mais sólido, mais sério que o Bitcoin Cash, tem mais tempo de estrada, e está sendo adotado aí, por, como a gente falou, gateways de pagamentos e coisas assim, justamente por ter tempos de transação, blocos entre blocos mais rápidos, ser mais barato, taxas mais baratas. Então, acho que ele continua sendo uma alternativa, mas nada que vá, em algum momento, desafiar o Bitcoin aí nessa liderança. Falando em Bitcoin Killer, o pessoal no chat está muito interessado em Cardano. Eu acho que esse é um assunto que está bastante em alta, porque a Cardano, principalmente agora que a gente tem alguns problemas de escala com a Ethereum, que são mais observáveis, então não que vão continuar existindo no longo prazo, porque estão buscando soluções, mas a Cardano, ela busca solucionar certos problemas de escala da rede da Ethereum. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa moeda. Então, a gente ainda está no momento mais inicial dela em comparação à Ether do que se a gente comparar Litecoin e Bitcoin Cash com o Bitcoin. Então, a gente está nesse momento mais incipiente, onde existem apostas sobre Cardano. E eu queria saber de você o que você acha desse projeto e da perspectiva dele de escalar, e também explicar um pouco para quem não sabe, na nossa audiência, o que ele faz. Então, qual é a diferença essencial dele para Ethereum? O Cardano é um projeto bem interessante, né? Ele saiu muito da comunidade acadêmica até. No começo ele foi um projeto bastante nichado, ali, não ganhou uma escala muito rápida, mas o pessoal sempre falou bastante sobre a Cardano. No fim, ele tem características muito parecidas com o Ethereum, né? Ele assim como outros, a gente pegar a Polkadot, a gente vê alguns desses projetos que derivam de alguma forma das ideias, pelo menos os ideais assim do que o Vitalik criou no Ethereum, e tentam solucionar, principalmente quando a gente fala em mecanismos de consenso, né? A gente vê algumas variações, não é só nem na Cardano. A gente pegar, por exemplo, o primeiro que iterou nessa questão da prova de consenso foi a EOS, né, EOS, que eles
já foram direto para a prova de trabalho, mas num esquema diferente, que eles chamaram de Delegated Proof of Stake, e onde você não teria, né, a possibilidade de ter, né, vários nós ali validando transações. Então, eles escolheram alguns nós, então um pouco uma mistura no blockchain permissionado com blockchain público, mas que tenta resolver essa questão da escala, né? A Cardano, a mesma coisa, o Polkadot, a mesma coisa. O Polkadot, por exemplo, ele foi já para o lado do que ele chama de Proof of Authority, né? Que é um misturado, né? Um mix das duas, né? É um mix das duas, exatamente. Então, você tem algumas variações sempre nessa questão do consenso que prometem você ter uma escalabilidade maior e você eliminar certos problemas, certos desafios que o Ethereum trouxe, né? Algumas das vantagens aí que a gente vê, né, nessas alternativas ao Ethereum, você pegar o próprio Cardano, por exemplo, que é o símbolo ADA, né? Porque procurar Cardano aí numa exchange, talvez não mais fácil achar pelo símbolo. Você tem a possibilidade de você stake, né? Que o Ethereum você hoje em dia tem, mas essas criptomoedas começaram antes até do Ethereum iniciar o staking deles. O que é o stake? É você que tem a criptomoeda, você depositar ela como um lastro para validação de transações. Então, o Cardano tem isso e é uma das, se não me engano, é a que tem o maior staking hoje em dia, em termos de taxa de rentabilidade do seu staking. Então, se você tem um Cardano, uma ADA, né, ou se tem um patrimônio ali considerável em ADA, você consegue alocar aquelas suas ADAs num provedor de staking e você pode ganhar ali uma renda passiva de até 13%, até mais em alguns casos, em cima da tua posição. Então, você aposta na valorização da criptomoeda com o sucesso daquele protocolo e você ganha aí uma renda passiva em cima disso, que 13% ao ano hoje em dia não é pouco, mas, claro, fazendo aí os disclaimers que se você compra para ganhar 13% e o negócio cai 50%, também não faz tanto sentido. Então, a volatilidade sempre vai ser maior do que essa renda passiva, mas tem esse kicker aí a mais na Cardano e outros desses blockchains aí que são concorrentes do Ethereum. O principal da Cardano, eu acho que para a pessoa que busca a tese é a possibilidade de ela subdividir a blockchain, então, em fazer essa validação em partes separadas, o que torna muito mais escalável, né? Se, tudo bem, a blockchain cresce demais, você subdivide e faz a validação dentro daquela parte dela, então, daquela parcialidade. Uma outra criptomoeda que o pessoal no chat está perguntando para mim, e eu, particularmente, provavelmente eu vou apanhar aqui, cara, porque eu não gosto, mas Dogecoin. Você teria Dogecoin na sua carteira? Eu não teria, acho um meme, uma brincadeira. Eu teria, se fosse puramente para especular, mas acho que eu jamais compraria com perspectiva de futuro. Me desculpem pro pessoal do chat aí, mas eu vou deixar vocês, vou dever essa para vocês, cara. Dogecoin não dá. Eu tô com você nessa, cara. Assim, é o efeito Elon Musk, né? A gente viu isso aí não só na Doge, mas tá no próprio Bitcoin. Óbvio, como a gente falar de uma criptomoeda menor, que tem menos liquidez, tinha bastante menos liquidez antes, né? E não tem tanta gente, não tem tantos hodlers, né? Não tem tanta gente carregando Dogecoin, pelo menos não tinha antes. Então ela fica ela ganha uma aceleração muito mais rápida quando você tem algum tipo de trigger. No caso aí o trigger foi totalmente exógeno, aí, totalmente artificial, com, né, um Twitter que causa esse tipo de pump aí, né? Agora, a gente também vê, Bruno, essa questão dos NFTs ganhando momento aí, né? E a gente está num hype forte ainda de NFTs.
coisas também que, né, que tem aí o valor, pelo menos um valor intrínseco bastante questionável. Se você pode ter um NFT de um CryptoPunk, que vale diversos milhões de dólares, porque é uma moeda que também é uma espécie de um meme, mas subdividido, ali fracionado em diversos tokens, não pode ganhar uma valorização. Né? Então, de certa forma, sim, eu concordo com você. Meme, algum pump, alguma coisa assim, mas ela não está totalmente fora do que está acontecendo no mercado em geral, principalmente olhando para NFT. Porque se as pessoas começarem a adotar, a tese dela se concretiza. A grande questão é, as pessoas vão adotar no longo prazo porque ela pode, na verdade, nem perder vantagens, porque ela tem poucas vantagens, mas ela pode ficar estagnada. Então, até por questão de desenvolvimento e coisas que a gente vê no Ethereum, em outras moedas, então essas moedas se desenvolvendo, o time de desenvolvedores buscando melhorar aqueles projetos, a Dodge, a priori, mostra um movimento contrário. Então, muita dificuldade de se desenvolver, vai ser muito difícil desenvolver essa moeda, então acho que é mais por esse sentido. Então, até uma questão que eu considero que, para o pessoal que está assistindo, na tomada de decisões, que criptomoeda eu invisto em 2021, você tem que olhar muito mais para a tecnologia do que para aquele ativo, simplesmente o que estão falando daquele ativo, ele é mais falado ou menos falado, porque é a tecnologia que justifica aquele valor. Então, muita gente fala até que criptomoedas não têm valor, elas têm algum valor, só tem que ver na tecnologia e as pessoas ficam na parte superficial delas. Então, acho que isso é um negócio bacana da gente questionar se as pessoas realmente conhecem o valor intrínseco, o que está por trás e o que justifica o fato dela estar valorizando, porque não é à toa. Uma outra moeda que eu queria comentar com você, que você falou também no Crypto Summit, e eu acho muito bacana, é a Chainlink. Então, a Chainlink, eu estava ouvindo falar mais dela também, deu uma arrefecida, e ela é um projeto que liga esse mundo de blockchains com o mundo real, então através dos oráculos dela. Você acha que isso é uma coisa que pode crescer, principalmente com DeFis, com NFTs, que são coisas que têm uma demanda por conectividade ao mundo real e podem ter um potencial de se conectar ao mundo real e disruptar muito, então mexer muito no que a gente conhece em termos de sistema bancário e sistema financeiro de maneira geral, principalmente as DeFis. Você acha que a Chainlink é a moeda que entra nesse horizonte e você acha que ela tem como escalar da forma que ela está hoje? Sem dúvida, sem dúvida. A Chainlink, né, o símbolo aí, para quem não conhece, Link, o nome da moeda é Link, né? Ela é isso, é infraestrutura importantíssima para o crescimento de todo o resto que está sendo feito. Né? Se você pensar em DeFi, DEXs, que são as exchanges descentralizadas, dá um exemplo rápido aqui. Não faz tanto tempo atrás assim, a gente começou a ver uma série de hackings em flash loans, né? Feitos com flash loans, que são aqueles empréstimos que você pega em DeFi, você consegue alavancar muito rapidamente uma posição e fazer um trade tudo on-chain, ou seja, dentro do blockchain. E você consegue fazer isso nas exchanges descentralizadas, que são essas DEXs. Então, a gente começou a ver uma sucessão de hackers, né, se utilizando disso, fazendo o exploit disso, e a base desse hacking era ele poder ter uma influência grande no preço daquele ativo, ou numa informação sobre a taxa de empréstimo daquele DeFi. Então, nessa manipulação, eles conseguiam fazer algum tipo de arbitragem, uma compra em uma DEX, vende em outra, algum tipo de transação assim, e levar vantagem em cima disso. Isso aí mostrou o quê? Que a tecnologia não estava 100% madura, tanto a tecnologia daqueles protocolos quanto o que eles se baseavam como input, né, feed de preço de informação de taxa naqueles blockchains. A Chainlink ela faz justamente esse tipo de point. Então, ela é de uma forma descentralizada, ou seja, você não tem uma Bloomberg, você não tem um Reuters ali, ou uma bolsa, uma B3, que está alimentando esses preços. Quando a gente pensa em economia descentralizada, a gente não tem esse player centralizador, né, trazendo essa confiança nas informações. Então, a Chainlink, de uma forma descentralizada, assim como a gente falou aqui de centralização do Ethereum, do Bitcoin, etc.,
Então, usando essa mesma tese, eles conseguem criar feeds mais confiáveis de informações que não estão em nenhum lugar no blockchain. Então, você pode pensar em qualquer coisa, preço de uma ação, preço de uma cripto, como eu falei, que eram aqueles casos lá dos problemas do flash loans. A gente pode pensar até informações de resultado de um jogo, né, ou uma regra de negócio em particular que tem a ver com um dado da economia. Então, são N formas que você tem de trazer informações mais confiáveis para dentro do blockchain sem que você tenha que ter uma empresa fazendo esse tipo de input. Eu gosto muito do projeto também. Acho que com certeza estaria no meu top 5 de cripto e recomendo todo mundo a estudar. E concordo com o que você falou. Acho que o primeiro passo antes de investir, né, ao invés de já mandar o dinheiro para a exchange ou no caso o ETF com a Genial, etc., cara, senta um pouco, baixa o white paper, tá em inglês, pô, joga o Google Translate, enfim, tem N formas, tem milhões de vídeos no YouTube, entende mais sobre o projeto, sem dúvida. E eu acho que é inclusive uma das razões que criptomoedas acabam tendo esses movimentos de alta acentuada e depois descida acentuada que fazem muitas pessoas perderem dinheiro, é justamente a falta de conexão com a tese. Então muita gente não conhece a tese, e aí uma pessoa vai lá, tuita, o cara se desespera, acaba vendendo, não sabe o porquê ele estava investindo naquele ativo e era só por preço. Então eu escuto muita gente falando, investir em criptomoeda porque é bom, porque é o futuro, e aí quando o preço cai, não é mais o futuro, não é mais preço, a pessoa se desinteressa. Uma última moeda que eu queria comentar com você antes da gente fazer as nossas escolhas aí, nossos picks, e podem ser concentrados ou pode ser difuso. Se você quiser falar 10 moedas que você teria na sua carteira, você fala 10 moedas. Mas eu queria comentar um pouquinho de Uniswap, então falar um pouquinho dessa moeda específica que também tem um efeito mais ou menos pioneiro. Então ela é uma DeFi, ela foi a primeira que ganhou uma escala acentuada, é a primeira que a gente fala mais abertamente. Em essência, para o pessoal que não conhece conseguir entender, é como se você tivesse uma exchange de criptomoeda que você vai naquela exchange, faz a compra e faz a venda, e você tem alguém do outro lado e através de um livro razão ali, você está comprando de uma outra pessoa, só que a interface que você está usando é de uma exchange. Por trás da exchange tem um dono, tem uma instituição. A DeFi e a Uniswap, ela transforma toda essa instituição, esse dono, em uma rede difusa, inclusive de governança. Então não tem uma pessoa tomando decisão. É uma blockchain tomando decisão, cheio de players tomando aquelas decisões, e quem tem o token tem o direito à governança dos votos. Então alguém aprova um novo projeto para aumentar a taxa, para fazer alguma alteração naquela rede, e aí as pessoas têm o token, têm a condição de votar naquele projeto se ele passa e se ele vai ser incorporado àquela exchange. Então é uma governança 2.0. Como você vê a Uniswap em relação até ao mercado tradicional? Como você vê o potencial de exchanges descentralizadas na transformação do nosso mundo como a gente tem hoje, e até sistema bancário, porque hoje em dia você tem DeFis, inclusive, que fazem empréstimos, obviamente tem um colateral ali, mas você já tem esse tipo de solução. A Uniswap é principalmente exchange, então eu queria que você comentasse especificamente dela, porque ela é muito mais popular, e se você acha também que ela tem esse efeito pioneirismo. Com certeza, a Uniswap foi pioneira, né, no movimento de DEX, né, que são as exchanges centralizadas. Ela tem essa característica, né, assim como você falou, de você ter uma governança também descentralizada. Então, a grande diferença, assim, só para o pessoal de casa entender, se você entrar numa exchange qualquer, vamos falar da, sei lá, maior exchange dos Estados Unidos, a Coinbase, está no mercado mais regulado que existe. Você tem uma empresa por trás, né? Você tem funcionários, né? Gerência, diretores, etc., o CEO. Então, aquilo ali, tudo que acontece na Coinbase é uma decisão desses empresários, desse grupo aí de pessoas que governa aquela exchange. Quando você faz uma operação na Coinbase, você tem que ter a sua criptomoeda depositada na Coinbase. Muita gente pode ver isso aí como um risco,
você ter as suas criptomoedas na exchange, mesmo que seja por um período curto. É claro, se você pensar na Coinbase ou no Brasil, no caso da nossa exchange Flow BTC, a gente já opera há anos sem ter tido nenhum problema. Mas a gente entende que tem gente que vê isso como um problema, como um risco. Né? Então, para as pessoas que interpretam isso como um risco adicional, podem preferir ir para uma DEX, né, e fazer a sua transação, onde a maior diferença é justamente essa. Você não envia a sua criptomoeda para a custódia da exchange. Ela é o que chamam de non-custodial. Então, você, através do blockchain, é como se você travasse as suas criptos e quando sai o negócio, ou seja, quando você vende a sua criptomoeda naquela exchange, ela já está automaticamente linkada ali ao teu endereço no blockchain, né, o endereço da outra parte no blockchain também, e aquela transação se faz 100% on-chain. Tá? Ela se faz 100% através daquele protocolo de blockchain. Isso é uma evolução, né, um desenvolvimento bastante importante. Agora, se você me perguntar, Marcelo, você acha que isso vai ser o fim das exchanges centralizadas, dos mercados centralizados de uma forma mais ampla? Com certeza não. Tá? A minha visão é que as duas coisas podem e devem coexistir aí durante bastante tempo, talvez até para sempre. Tá? Porque, justamente, alguns mercados, algumas exchanges, etc., elas já têm um grau de confiança grande, pouca gente vê um risco, né, e você fazer um trade hoje em dia numa Coinbase, numa Gemini da vida. Então, assim, e tem vantagens de ser um mercado centralizado também. Né? Você pode ligar para um suporte, você pode tentar, né, resolver alguma coisa rápida, você tem uma nota fiscal, enfim, tem outras coisas, né? Assim, sem entrar muito nos detalhes, tem vantagem de ser centralizado, velocidade das transações, dos trades em si. Quando a gente vai para falar de Uniswap e outras DEXs, a gente pode pensar que isso vai também crescer, né? Até porque, número um, elas têm menos questões de restrições, por exemplo, você pensar em restrição geográfica. Então, um cara hoje aqui, eu dei exemplo da Coinbase, um cara no Brasil, ele não consegue operar na Coinbase, ele consegue operar em exchanges no Brasil. Pode ter uma moeda que ele queira operar, ele vai ter que comprar uma criptomoeda no Brasil para jogar para uma outra criptomoeda fora, e, enfim, isso demora, caro, etc. Então, a Uniswap, ela, por ser descentralizada, aí já quebra uma barreira. Você consegue operar nela de qualquer lugar do mundo. Né? Então, só para dar um exemplo aqui. Essa questão da governança, como você falou, também é bastante legal. Né? Isso começou com um projeto chamado DAO, né? Se chamava The DAO, lá atrás, logo no começo do Ethereum. Foi um projeto que deu completamente errado, né? E muita gente perdeu dinheiro. Acho que um hacker roubou alguma coisa perto de 100 milhões de dólares na época, em Ethers que estavam alocados dentro do DAO. Mas a gente já está, né, alguns anos-luz após isso aí. Hoje a gente tem, você citou os protocolos de DeFi, hoje a gente tem mais de 60 bilhões de dólares locados em projetos de DeFi. Né? E mostrando aí a confiança e como isso aí tem crescido. Já bateu mais de 90 bi, agora a gente está em 60 bi de dólares. É bastante dinheiro e é só o começo. Com certeza. Uma coisa que deixaram no chat aqui, que eu queria perguntar e já emendar na carteira que você formaria pessoal de criptomoedas, qual, na sua visão, não só entre as que a gente falou, mas dessas criptomoedas, essencialmente mais mainstream, é a que tem mais potencial, então, para crescer mesmo, e qual é a sua carteira? Qual é a sua carteira escolhida? O que você colocaria na carteira aí para carregar por 10, 20 anos? Talvez pode mudar no meio do caminho também, né? Mas, a priori, olhando agora, o que você deixaria lá? Uma carteira um pouquinho mais de longo prazo, Bruno. Assim, no curto prazo eu gosto mais de tradar mesmo. Então, vou baseado em notícias, baseado em movimentos de preço, até gráfico. Eu gosto mais de fazer um giro e vou nas mais líquidas, né, onde dá para tradar mais rápido, de fato, Bitcoin, Ethereum, etc.
Para carregar, eu gosto de ter um portfólio pequeno, mais concentrado também em Bitcoin e Ethereum. Em primeiro lugar, Ethereum, tá? Segundo, Bitcoin. Terceiro lugar, ali, terceiro, quarto e quinto, mais ou menos empatado, onde eu coloco no máximo 30% do meu portfólio de cripto. Eu colocaria Chainlink, né? Link, Polkadot, que eu gosto bastante também. A Polkadot tem como eu falei aqui antes, até a pergunta foi sobre Cardano, acabei jogando Polkadot no meio. Tem uma questão de interoperabilidade, né, que é um palavrão aí bastante interessante, que vai ser muito útil se a gente pensar no crescimento de números de blockchains e protocolos. Então, você tem um protocolo que consegue conversar com vários outros, eu acho bastante bacana. Fora que é um pessoal com muito pedigree, Gavin Wood, que foi um dos fundadores do Ethereum, junto com o Vitalik e outros caras. Então, é um projeto que eu sempre coloco no meu radar e tenho um pouco. Tá? Então, Link, Polkadot, Cardano eu gosto, mas eu não tenho Cardano hoje em dia. Eu tenho MakerDAO, que é um outro projeto de DeFi. Na verdade, foi o primeiro grande projeto de DeFi, bem baseado em lending, né, na questão de empréstimo, você poder alavancar posições. E eu acho que é um projeto também com bastante potencial de crescimento e sempre olhando para curto prazo. A gente já teve um hype aí, teve uma correção, né, isso aí com a correlação, praticamente, se olhar o gráfico de quase todas as criptomoedas, você vai ver ali, bateu o high ali coisa de um mês e meio atrás, né? Então já teve uma correção significativa, mas eu gosto desses projetos porque eu acredito na tecnologia deles, não porque eu acho que eu estou comprando barato. Então, para carregar, eu gosto de olhar aí no horizonte de 1, 2 anos. Ethereum é o meu top pick, continua sendo. Eu acho que a gente tem um trigger bom com o sucesso aparente que está sendo a transição para o Ethereum 2. A gente está na fase chamada de Beacon Chain, que é o controlador de blocos do Proof of Stake. Tá? E em breve a gente vai ter a migração, de fato, para esse Proof of Stake, que vai, de fato, dar uma possibilidade de escala para o Ethereum enorme. O Ethereum já é a base aí de muita coisa feita em DeFi, feita em DEX, e para mim vai continuar sendo. Essas são as minhas picks aí. Eu tô com você nessa, eu acho que Ethereum, principalmente pelo time de desenvolvedores, eu acho que tem potencial de escalar, Proof of Stake soluciona problemas, inclusive que a gente tem debatido de gasto energético, então acho que essa é top pick. Eu teria também na carteira Bitcoin, teria Ethereum, então como a gente já falou agora, teria Chainlink, Uniswap, só que Uniswap e Chainlink, na verdade, como elas rodam em cima daquela blockchain de Ethereum, é mais ou menos para longo prazo, você carregar elas, você consegue, se você é mais avesso a risco, ter só Ethereum no final das contas, porque você está apostando em todo o horizonte de DeFi, NFT, porque tudo que for construído em cima daquela rede, no final, vai acabar valorizando a Ethereum. Então, é mais uma tentativa de buscar um pouquinho mais de risco aí. Eu teria tanto Uniswap quanto Chainlink. E potencialmente Polkadot também, acho que todos os projetos, na verdade, desse time aí que surgiu da Ethereum, então todo esse pessoal que estava envolvido lá atrás, Polkadot é um deles, eu acho que são projetos muito promissores. Cardano eu também não tenho, eu acho que dentro do propósito dela, eu acho que a Ethereum tem uma vantagem, principalmente de pioneirismo, então Cardano para mim é mais ou menos olhar como eu olho hoje para o Bitcoin Cash e Ethereum, então eu olho com mais reticência, eu vejo que são projetos que acabaram não se provando tão revolucionários quanto prometiam, então eu tenho um pouco de reticência. Eu estou mais ou menos com uma carteira, acho que eu falei praticamente a mesma coisa que você, cara. A gente está junto nessa. Com certeza, tá tão parecido aí. E são realmente os projetos que estão chamando mais atenção atualmente, né? Incluindo a que você falou, eu não falei, Uniswap, sem dúvida, tá no meu radar. E assim, as teses de DeFi eu gosto muito,
NFT, eu acho que muito, com certeza, a gente viu um pouco de hype ali. Eu acho que a gente vai continuar e vai surgir muita coisa boa, inclusive aplicações de NFT para mercados tradicionais, mercado financeiro, lending, etc. Asset management, são coisas que a gente ainda não está vendo, mas eu acho que vai crescer bastante. Hoje, por exemplo, tem dApps, né? As Decentralized Applications, que você consegue criar um NFT de uma carteira. Então, Bruno, a gente poderia pegar as nossas carteiras, aí, fazer a carteira Bruno e fazer a carteira Marcelo, criar um NFT em cima delas, vender e acompanhar isso aí para a gente ver como que elas se comportam ao longo do tempo. Isso aí, Marcelo. Depois a gente marca uma outra live para falar qual foi a performance em um ano desse negócio aí que a gente está pensando. Cara, queria te agradecer pela presença, acho que foi muito bacana o papo, acho que é ótimo pro pessoal que segue aqui, é inscrito no canal da Genial. Se você não é, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, isso é ótimo pra gente, ajuda a alavancar o conteúdo, levar esse conhecimento para mais gente. Então, queria muito te agradecer pela presença, espero fazer mais alguns eventos com você e a gente fala dessa carteira aí em alguma oportunidade do futuro. Fechadíssimo, Bruno. Obrigado aí de novo pelo convite. A você e todo o pessoal da Genial. Tamo junto aí e vamos falar mais com certeza. Show, valeu, Marcelo. É isso, pessoal. Esse foi o segundo episódio de Mundo Cripto, falando sobre as melhores criptomoedas para se investir. Se você gostou do conteúdo, como eu falei, deixe seu like, é extremamente importante para a gente. Para você que tem dúvida sobre como começar nesse mercado, Genial agora tem uma forma de se investir através do ETF Hash11. Ele está disponível no Home Broker, como qualquer ação, então sobre o nome Hash11. Então, para você que não sabe, confere lá. E é isso, a gente se vê no próximo Mundo Cripto e pelo canal da Genial. Abraço, tchau, tchau!